Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Hoje a gente vai ter uma conversa muito especial sobre maternidade. Mas maternidade é um tema muito amplo, certo? Então, o que a gente vai conversar? Sobre as novas mães. Teste deu positivo, aqueles 2 risquinhos apareceram, e agora? O que a minha vida vai se transformar quando eu me tornei mãe? E para essa conversa, a gente trouxe aqui a doutora Salete Rios e a doutora Paula Ferreira, que elas são, respectivamente, ginecologista e psicóloga, e elas vão debater um pouco esse assunto com a gente. Olá, doutora Salete, como você está? Olá, Anne, tudo bem? Estou bem, graças a Deus. Prazer, viu? O Obrigada pelo prazer é todo meu. Que bom que você veio. Doutora Paula, ela é psicóloga, ela trabalha na Faculdade Adventista da Bahia. Como é que você está, doutora Paula? Seja bem-vinda. Oi, Anne, tudo bem? Achei ótimo o tema. A gente tem muita coisa para discutir hoje, viu? É verdade. E para começar, vamos orar? Senhor, muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui hoje conversando sobre esse tema que é tão importante. Nos abençoe, esclareça todas essas dúvidas que nós temos. Em nome de Jesus, amém. Bom, a primeira pergunta que eu tenho, eu vou começar com a doutora Salete, para ver se ela me ajuda a entender, mas acho que a doutora Paula também tem muito a contribuir com essa pergunta. Quando começa a maternidade? Ela começa quando o teste dá positivo ou ela começa quando o sonho da maternidade chega? Ele não chega para todo mundo, mas tem muita mulher aí que sonha em ser mãe. Quando é que começa essa maternidade? Anne, essa pergunta tem várias respostas. A gente poderia dizer que, do ponto de vista pragmático, começa quando ela tem um teste positivo, ou talvez quando o óvulo foi fecundado pelo espermatozoide. Mas, na verdade, a menina, quando ela é gerada no ventre da mãe, Deus já formou os folículos, são milhões no início, tá? Que são formados para que essa menina tenha a capacidade de ser mãe no futuro. Isso lá no ventre, quando ela ainda é um feto, né? Então, ela já nasce com esse aparato todo formadinho, que depois vai se desenvolvendo, e aí vai formar o óvulo para ela engravidar. Mas, quando ela é criança, todos sabemos que a menininha já começa a desenvolver esse instinto. Ela já brinca com as suas bonequinhas, e até eu peguei aqui para mostrar, para matar a saudade das minhas filhas, que são essas aqui, são minhas netas, né? Elas já brincavam com essas bonequinhas, alimentando, nutrindo, dando banho, e isso vai se acentuando. Depois vem a adolescência, elas vem a vida adulta, elas se casam, e elas já planejam, já sonham, já imaginam qual será a profissão dos filhos, já pensam em nomes. Então, é uma coisa que é instintiva e que caminha por toda a vida da mulher. E, obviamente, quando ela engravida e ela tem o teste positivo, vê o coraçãozinho batendo no ultrassom, aí é uma coisa realmente de êxtase, né? Que é o ápice daquele sonho que ela tem por toda a vida, que ela carregou por toda a vida. Então, assim, eu acho que toda menina, toda mulher nasce com isso dentro de si. E porque, no fundo, eu andei pensando, quando vocês me convidaram, a gente está aqui, a finalidade do ser humano, da mãe na Terra, é procriar, é deixar sua semente, é deixar seu descendente, é a maternidade, é o amor, né? Porque no final a expressão máxima do amor pelo ser humano é expressado um pouquinho do de Deus, porque quem somos nós pecadores é através da maternidade. Então, quando você é mãe, você se expressa, ou você tem a faculdade de exercer um pouco esse amor, que é uma coisa tão intensa que eu acho que somente quem é mãe entende exatamente o sentimento e o tamanho e a essência desse amor. Mas eu acho que é mais ou menos isso. Eu não sei se consegui responder exatamente o que você precisava ouvir, mas, enfim. Eu imagino que seja. Mas, por outro lado, e aí eu pergunto agora para a doutora Paula, é mais comum do que muita gente imagina que esse sentimento dessa alegria profunda não venha logo nos primeiros momentos da descoberta da gestação, né? Esse êxtase que é mostrado em muitas situações e que muita gente sente, mas muita gente não sente. Então, como é que é esse processo emocional para essas novas gestantes ainda, né, que estão se tornando mães, estão nesse processo de maternidade?
Oi? A doutora Paula acho que não está conseguindo ouvir a gente. Mas eu vou para a próxima pergunta, então. Vou continuar com a doutora Salete mais um pouquinho. Doutora Salete, como Eu te ouvi, Anne. Você conseguiu me ouvir? Eu ouvi sua pergunta. Então... Olha, então tá bom. Eu ouvi sim. Eu acredito que essa reação à maternidade vai estar muito relacionada com a experiência de vida que cada pessoa tem. Inclusive com as suas próprias experiências maternas. E isso vai, claro, passar por muitas, digamos assim, por muitas vertentes. Quando você imagina uma experiência materna de conexão, de afeto, a própria mãezinha, nova mãezinha, teve uma experiência na sua infância de conexão com a mãe, uma experiência afetiva na infância, obviamente que ela vai reproduzir essa experiência de afeto com o seu próprio filho ou sua filha. Se, como muitos casos, essa experiência não é afetuosa, não é vinculada, claro que ela vai experimentar alguma angústia ao se conectar intimamente com uma pessoa que vai depender dela agora para o resto da vida. Eu digo a você que a maternidade é um ponto de cisão na vida da mulher, é um ponto de divisão que pode gerar, ao mesmo tempo, as maiores felicidades e as maiores angústias. Todos com grande intensidade, todas as duas vertentes, e isso vai estar muito relacionado à história de vida desse indivíduo. É uma pessoa com muita responsabilidade, com senso alto de responsabilidade, vai ficar meio desestruturada, porque, veja, se costuma ser muito responsável, agora tem um serzinho que depende dela, né? É uma pessoa com tendência ao perfeccionismo, então agora ela vai querer que tudo saia muito perfeito, o quarto tem que ser perfeito, a gestação, o parto. Então, claro que a experiência de vida vai determinar as angústias que cada uma vai enfrentar, e eu digo a você que são mais diversas, gente. As mãezinhas novas experimentam as angústias mais diversificadas. Tá? A gente não tem nenhum catálogo para conseguir discriminar quantas angústias e vivências essas mães experimentam, porque vai depender da sua história pessoal de vida, né? E, doutora Salete, a questão biológica da gestação, né, os hormônios e toda a mudança que acontece no corpo também influenciam muito na questão emocional, né? Existem aí algumas doenças relacionadas, né, não sei se são chamadas exatamente de uma depressão pré-parto, depressão pós-parto, essa um pouco mais conhecida, mas que existe esse sofrimento emocional e os hormônios estão muito, muito ligados a isso também. Como é que funciona essa mudança biológica no corpo de uma gestante? Tem uma mudança súbita e abrupta no corpo, que vai se preparar primeiro para engravidar e depois, quando nasce o bebê, vai haver essa queda, esse retorno desses hormônios a níveis normais, também é uma mudança muito intensa. Tem a própria mudança da vida da pessoa, né? Que aí a doutora Paula pode explicar melhor, porque você, de uma hora para outra, tá aquele casal lá, e aí vai ter mais um, né, que ela vai ter que cuidar. E junto com isso, quando acontece a depressão pós-parto, vem muitas vezes gatilhos, que são as noites insones, que certamente toda mamãe vai ter, especialmente no início, e, às vezes, o apoio emocional, essa rede de apoio, que eu pretendo falar bastante ainda mais na frente sobre ela, se você me permitir, que é fundamental, porque se ela entra numa fase que está com hormônios em ebulição, né? Sobe alguns, descem outros, sem dormir, criança chorando, sem apoio, realmente é uma situação bastante delicada que pode levar algumas mulheres ao quadro de blues, que eles chamam, que seria uma depressãozinha leve, apenas uma tristeza, uma coisa assim, ou até depressão grave e até quadros de ruptura com a realidade, que aí são bem complicados e que podem levar a situações bem mais sérias, que vocês sabem. Então, é um momento bastante delicado, e eu quero frisar que eu não quero que as minhas pacientes e nem as futuras mamães que vão nos assistir entrem nele despreparadas,
né? E assim, eu acho que obrigada pelo convite, porque é um assunto extremamente importante e a gente vai alertar sobre isso e como, claro, vamos mostrar esse problema, nós estamos mostrando agora, como a mulher pode se preparar para diminuir a chance de desenvolver um quadro desse, psicopatológico pós-parto. Hoje, por acaso, eu estava lendo a história, né, de uma família que se preparou financeiramente, emocionalmente, toda uma estrutura ideal para receber um filho. E aí a pessoa dizia, e ainda assim é uma missão extremamente difícil. Imagina então para as famílias que não se prepararam para isso, né? Que a gestação veio num momento em que eles não esperavam, que tem ali uma questão financeira ou uma questão emocional, uma instabilidade de qualquer natureza. Como que essas pessoas podem se preparar, então, agora, a partir de agora, para viver essa maternidade? Porque acabam de... é um trauma, de certa forma, né, doutora Paula? Quais são os seus pensamentos aí sobre isso? Olha, isso pode, claro, representar um trauma para a família, mas eu acho que o ponto central para esse trauma é o desamparo que algumas famílias experimentam, principalmente algumas mães experimentam. Eu agradeço, inclusive, a doutora Salete por tocar nesse aspecto, porque o maternar, até 2, 3 gerações atrás, Anne, era um evento de família. As mães, tias, avós se reuniam por muito tempo para apoiar essa mãezinha. E se você for pensar na nossa sociedade atual, as mulheres passam por isso muito sozinhas, nos seus apartamentos, dentro de uma cidade, né? Nas suas casas, numa comunidade, onde elas precisam trabalhar logo 2, 3 meses depois. Então, porque depende, o sustento, né, da família depende em boa parte dessa mulher. Então, eu acho que esse é um ponto importante. A sensação de desamparo, essa sim pode levar a um trauma. E nós, como sociedade, precisamos falar desse assunto muito seriamente. Porque, veja, não há o que uma família possa fazer em termos financeiros, né, para lidar com um bebê que chegou e que ela não tem condições para administrar esse bebê e a vida após o nascimento desse bebê. A menos que nós, como sociedade, falemos um pouco mais a respeito de como a vizinhança, a comunidade, as igrejas, as escolas, a sociedade de forma geral pode ver essa mulher, essa puérpera, né? Essa mulher gestante como alguém que vai precisar de apoio social. Então, inclusive, aqui eu abro essa discussão para você que mora numa comunidade, que está vendo uma mulher que está grávida, pergunta, tá? Como é que vai ser quando nascer? Você já tem alguém para te ajudar? Você quer que eu vá? Você precisa de alguma ajuda? Às vezes, Ania, é uma ajuda simples. Olha, ela precisa que você vá meia hora lá para ela tomar um banho, para ela descansar um pouco, né? Então, saber ver essa mulher menos como super-heroína, porque eu acho que essa coisa da maternidade vista como a mulher como uma santa, né? Tem muito isso. A mulher é colocada nesse estado de graça e a maternidade é o estado de graça, precisa ser desmistificada com urgência. Porque se você coloca a mulher nesse estado, ela está realizando o sonho da vida dela. Então, ela deve estar em estado de graça. Desculpa, gente, mas não é assim, tá? Mãezinhas, vocês que estão gestantes, estão nos assistindo, se preparem para experimentar um momento desafiante psicologicamente, que vocês vão precisar de mais apoio do que nunca. Então, preparar-se previamente, como sociedade, sermos proativos também nisso, sabe? Estarmos próximos, porque, infelizmente, nossa cultura mudou. Deveríamos preservar essa cultura mais primitiva de pós-parto ser um evento familiar. Hoje ele já não é mais, né? É uma esposa, um marido, às vezes a mãe e o bebê, e como a doutora Salete falou, isso é um combo traumático. Experimentar isso, sim, com desamparo, isso é traumático para a mulher, né? Enfim, é uma discussão profunda, é um alerta. Eu sonho com campanhas, eu te confesso que eu sonho com campanhas públicas sobre a necessidade de apoio para o puerpério, assim, que a gente fala tão pouco, né, sobre isso. É verdade. E hoje eu vejo também muitas discussões de gestantes ou de mães que já tiveram aí os seus filhos, que
a forma como às vezes essa família que até está presente, uma avó, uma tia, uma irmã, que até está ali fisicamente presente, mas a forma como essa pessoa pode ajudar. Porque a tendência é que a avó queira fazer pela filha, né? Queira tomar esse lugar pela experiência que ela tem. Mas é importante deixar que a mãe também aprenda a ser mãe. Haver esse respeito nesse ciclo familiar. Doutora Salete, na sua experiência aí de anos, né, como ginecologista, acompanhando gestantes, como é que você vê essa participação? Porque muitas vezes a gestante vai ou sozinha às consultas, ou no máximo com o pai da criança, né? Com o marido, com o companheiro. E especialmente falando do pai nessa figura, talvez ele possa demorar um pouco mais para criar essa conexão, né? Que a mãe já tem ali com a gestação, e o pai normalmente é quando nasce, é o que as pessoas falam. Como é que você trabalha isso no consultório para incluir esse pai, para que ele se sinta parte responsável e não apenas um ajudante, mas que se sinta parte completa do processo e que seja, de fato, parte do processo? Olha só, Anne, como a doutora Paula falou, é um momento extremamente delicado. Vou fazer aqui uma caminhada antes de chegar lá. O que a gente vê no pós-parto, muitas vezes, são rupturas de famílias. Eu já vi casais se separarem em pós-parto imediato. Isso não tem muito cabimento, se você olhar. Como assim? Eles estavam ótimos, estavam bem, ele vinha na consulta de pré-natal com ela o tempo inteiro. Por que eles estão se separando? Eu já vi rupturas de filhas com mães, eu já vi rupturas de genros com sogras, e aí vai. Por que isso acontece? Isso acontece porque não tem esse preparo. A doutora Paula falou com muita propriedade que antigamente era sagrado as mães arrumarem a sua maleta junto com as irmãs da parturiente e mudarem para casa, ficar pelo menos os 40 dias do puerpério para ajudar. E hoje a mulher mora numa cidade distante, ela fica isolada e ela quer que tudo se resolva. E as coisas não são bem assim, é um momento delicado. E se não se atentarem, se não pararem, não prestar atenção, pode acontecer essas rupturas que nada tem a ver, que não é o desejo de ninguém e que traumatiza ainda mais todo mundo. Então, ela precisa lembrar que o sono não vai ter mais. Aí, como é que vai fazer? Alguém consegue ficar lúcido, orientado, com as emoções ok, sem dormir? Não consegue. Junto com os hormônios, junto com a mudança brusca na família, vai culminar em alguma coisa complicada. Seja a ruptura da família, seja as emoções da mamãe. Então, tem que se preparar para isso, tem que pedir ajuda. Até eu lembro que a Hillary Clinton, a ex-primeira-dama americana, gostava de dizer que até ele escreveu um livro sobre isso, que precisa-se de uma aldeia para educar uma criança, para criar uma criança. E eu brinco que no pós-parto a gente precisa de 2 aldeias, porque é tudo muito intenso, a gente precisa dessa ajuda. Não adianta, a mulher tem tendência a achar que ela resolve tudo só. E realmente a mulher é a coluna, é o esteio das famílias. Os homens, me perdoem, eu adoro, né? Os homens também têm o seu papel, mas a mulher, ela tenta resolver tudo, equilibrar tudo. Neste momento, por favor, você vai, mãezinha, precisar de ajuda. Chame a sua mamãe, chame a sogra, chame as irmãs, todo mundo. Sobre os pais, na maioria das vezes, a minha experiência de consultório foi muito boa. Eles se engajam. Na maioria das vezes, eu vi a maioria dos pais sempre muito engajados, muito preocupados, cada um com a sua personalidade, com o seu jeito, né? E dentro do possível, tentando ajudar. Mas eles também ficam perdidos, eles também passam por estresse, eles também passam por sofrimento, às vezes eles estão acostumados a ter a atenção completa da mulher antes de casar, de uma hora para outra essa atenção vai ser, eu não vou falar totalmente, mas é quase que isso, a mulher na hora que nasce aquele ser, ela fica tão encantada que o mundo meio que deixa de existir. E por favor, papais, ela não deixou de gostar de você, ela não deixou, parou a paixão, nada disso, ela continua amando, apaixonada por você, mas agora ela está em outra missão. E tem essa compreensão, tem esse carinho. E, claro, na maioria das vezes, eu vejo que os homens, dentro do possível, tentam ajudar também, mas eles também, muitas vezes, vão sofrer com privação de sono.
E aí que entra, tem que ter uma pessoa de fora, a mamãe, a irmã, a amiga, a cuidadora, se você pode pagar para ajudar um pouquinho para você poder tomar um banho, lavar o seu cabelo, que às vezes ela não tem tempo de lavar o cabelo, gente, porque é tudo tão corrido, muitas demandas, para poder ficar todo mundo lúcido e em paz, porque é um momento muito especial, mas que tem muitas demandas. E os pais, assim, na maioria das vezes, eu vejo que eles ajudam, alguns sofrem também com todas essas mudanças, mas na maioria das vezes eles tentam ajudar para que as coisas saiam normais. Claro que, eventualmente, vai ter algum pai que tem um problema, como a doutora Paula falou, uma carência maior, e aí ele vai passar por esse processo de uma forma um pouquinho mais complicada, e a gente sempre espera que a mulher esteja lá, inteira. É muito comum, isso é bem notado, toda obstetra passa por essa experiência. Todo mundo está cuidando da mamãe, ela chega na maternidade, todo mundo está paparicando. Nasceu o bebê, todos voltam-se para a criança, saem do quarto, correm para o berçário. Isso é bem um quadro muito típico, muito característico, e fica a mamãe, quando o bebê não está junto com a mamãe, ou quando a bebê está junto, fica todo mundo paparicando aquele bebezinho ali no bercinho, e a mamãe está lá, sozinha, isolada, ninguém nota mais que ele existe. Então, assim, prestar atenção às necessidades dessa mamãe, checar se ela está com fome, se ela queria fazer alguma coisa, se ela queria tomar um banho, se ela queria dormir, tirar uma sonequinha para descansar. Eu acho que isso é muito importante, olha esse contexto todo. Anne, eu queria só contribuir com a resposta da doutora Salete, porque, veja, eu acho que esse é um ponto, esse talvez seja um ponto muito sensível na discussão sobre puerpério, que é falar sobre o sofrimento paterno no puerpério. Ninguém fala disso praticamente. Então, veja, se você, homem que está nos assistindo, futuro papai ou papai que está aqui nos assistindo, teve uma experiência infantil, por exemplo, de abandono, tem uma sensação de experiência infantil de desamparo, você vai ter essa dor revivida no puerpério, porque você vai reproduzir uma experiência de abandono. Essa esposa que estava atenta, que estava companheira, compassiva agora, é 100% bebê, como a doutora Salete falou, e isso ativa gatilhos emocionais complicados. Fora, Anne, que acontece uma coisa com as mães, né? Com as mães novinhas. Elas viram tigresas e leoas. Em que sentido? Se esse papai vai trocar uma fralda, e se ele não troca do jeito que é para trocar, como essa mamãe acha, ela vai ficar uma fera, porque ela está muito mexida, né? Ela está muito, digamos assim, muito desorganizada bioquimicamente, enfim, ela vai se transformar numa fera por conta de uma fralda. Veja, se esse pai não teve problemas de desamparo, mas teve problemas de autoconfiança, a autoconfiança dele vai lá para o chinelo, porque ele vai olhar aquele bebê e vai dizer, eu não sei fazer nada, eu não sei pegar no colo, eu não sei trocar uma fralda. Então, o que é que eu percebo na minha prática clínica com papais e mamães, com essa experiência de puerpério? Os pais se retiram pouco a pouco da cena. Por que eles se retiram? Porque eles não querem ser machucados nas suas próprias angústias. Eu confesso a vocês que, no melhor dos mundos, receber o examezinho de positivo, os dois façam 9 meses de terapia. No melhor dos mundos, para saber qual é a ferida que será aberta nesse período. Todos dois vão ter feridas abertas. Nessa experiência de 3, 4 meses, eu compartilho da experiência de doutora Salete, vejo isso no consultório, assim de separações até os 2 anos, viu, doutora Salete? Nem é puerpério. Muitas famílias se desfazem com crianças até 2 anos de idade, porque esse rearranjo é um rearranjo complexo e que envolve dores infantis, de ambos, de mamãe e de papai. Essa mamãe vira extremamente crítica, extremamente perfeccionista. Então, eu vou dizer a você, mamãe que está aqui, tá certo? Se você está com sua gravidez em andamento, leva para a sua terapia seu perfeccionismo, sua necessidade de que as coisas aconteçam de uma forma ideal. Se desperta da ideia de um mundo de uma maternidade ideal, porque a maternidade é tudo, menos ideal, idealizada. Então, se esse papai faz, mas não faz do seu jeito, respira, conta até 10,
vai aprendendo durante a gestação a lidar com essas emoções do imperfeito, porque você vai precisar desse parceiro mesmo não sendo no seu tempo, mesmo não sendo do teu jeito. Muitas mulheres ficam sozinhas porque ficam extremamente críticas, né? E aí esse homem que até estava disposto durante a gestação, quando ele vai ter que lidar com essas angústias, ele vai saindo de cena, ele vai ficando desnecessário. Vira uma dupla, mãe e bebê, e esse estranho que só atrapalha. Vou falar uma coisa para vocês que é muito importante. O pai que chega da rua tem esse detalhe, viu, Anne? A mãe tá de licença, né? Maternidade, no geral. Aí ela passa um dia naquele silêncio. A casa é um santuário. Aquele bebê, depois de 6 horas, vai para a cama, ela vai na esperança de tomar um banho, porque o bebê tá quieto. Aí o pai chega da rua, louco para ver o bebê. É ou não, doutora Salete? Aí ele abre a porta de qualquer jeito, ele joga a chave, ele joga o sapato, mas ele tá louco, ele vem com força da rua, ele traz o mundo para dentro da casa. Ah, enlouquece, porque veja, aquele bebê que estava fechando o olho, agora com barulho, acorda, e ela diz: não, eu não quero mais, eu queria um banho. Mas vejam, essa experiência do pai é importante para esse bebê, porque esse bebê não vai viver numa redoma. Esse bebê está sendo criado para o mundo. Então, se o pai acorda, ele traz o ar do mundo para dentro de casa. E muitas mamães querem conservar aquela coisa uterina, sabe? Aquele ritual do útero de não ter mudanças. Esse pai vem para trazer o frescor do mundo. Então, mãezinhas, muita paciência com os papais, tá certo? Eles estão dispostos a ajudar, mas do jeito deles, e às vezes para vocês terem que lidar com algum desconforto aí. Isso faz parte, né? Doutora Paula, pensando agora nessa nova vida pós-maternidade, né? Existe uma vida antes e uma vida depois dos filhos. E existem os sonhos, ou o trabalho, ou os objetivos de vida que precisam, ou não, mas provavelmente vão precisar de reajuste. Como lidar com essa nova realidade, especialmente numa gestação que não foi tão programada, tão planejada, e aí, de repente, todo aquele sonho de vou fazer um curso, ou vou progredir na carreira, tudo está dando certo. Como lidar com essa mudança brusca, nesse reajuste de planos da vida? Olha, Anne, se não fosse a maternidade, poderia ser qualquer outra coisa. Veja, a regra da vida é a mudança. Você tem 1000 planos, acontece uma coisa, muda as regras do jogo de um dia para o outro. O que nós percebemos nas pessoas, no geral, é uma tentativa de conservar a vida como ela é. Não estarem preparadas para as interrupções. A gente está falando de interrupções, mortes, mudanças, doenças. Tudo isso, gente, é parte da existência humana. E muitas pessoas encontram grandes desafios para aceitar uma condição essencial da vida, que é a mudança. O que eu posso dizer para as mães que têm planos e que esses planos vão precisar ser, entre aspas, ou interrompidos, ou suspensos por conta da maternidade? Meninas, mulheres que estão aqui, vocês vão ser ainda melhores profissionais, realizadoras depois da maternidade, porque não há melhor escola para a formação de um indivíduo do que a maternidade. Você é uma antes, aí você experimenta a situação da tua vida que vai te dar as maiores lições: humildade, aceitação das condições, flexibilidade, abertura à mudança. Todas essas características vão fazer de você uma profissional melhor. Agora, o que eu vejo como um risco importante? Às vezes a maternidade é uma experiência imersiva tão intensa para algumas mulheres que elas mergulham e não saem nunca mais. Aí nós temos um grande risco. Esta mulher que entra na maternidade e se inebria com a maternidade deixa de desejar outras coisas na vida. É um problema para o filho e para a família, porque ela esquece que ela é mulher e ela esquece que tem sonhos. E ela passa a viver os sonhos por meio dos filhos. E depois de 20 anos, quando os filhos vão para o mundo, ela perde o significado da vida e às vezes perde até o casamento. Então, você não precisa deixar de desejar porque você ficou mãe. Eu acho que esse é o ponto central. Experimente a maternidade, desfrute de toda a escola que é a maternidade. A maternidade é uma escola psíquica e profissional, Anne.
toda mulher será uma mulher melhor depois da maternidade. Toda. Mais segura, mais madura, mais flexível, faz 1000 coisas numa vez só. Uma mãe, ela consegue fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. Essa é uma habilidade única. Ó, mexe a ela, segura o menino, o outro aqui. Então, tudo que tu aprender na maternidade vai ser condição para você ser a profissional que você sempre sonhou. Mas, para isso, você precisa ter paciência para viver a maternidade, como ela precisa ser vivida, sem a culpa de ter que renunciar aos seus sonhos. É só uma pausa não, é um intercâmbio, é uma pós, é um MBA. Você está fazendo 5 anos sabáticos, tá certo? Todo mundo faz isso. Enxerga a maternidade como um aperfeiçoamento técnico. Agora, o perigo que eu te falo, e que eu vejo muitas mães, elas se tornam mães e elas esquecem de existir enquanto pessoas. Essas mães vão ser tóxicas para si mesmas, elas vão ser tóxicas para os filhos e para os maridos. Porque o filho é criado para voar. Ele é criado para ter suas próprias asas. Se a mãe deixa seus sonhos para viver a maternidade, ela não vai querer que esse filho voe. Eu estou cansada de ver isso em consultório. Ela vai amarrar essa criança, porque essa criança virou o significado dela, e vira uma criança dependente, ansiosa, com medo de separação, tá certo? Transformando isso num ciclo de adoecimento psíquico para a sociedade, inclusive. Então, mãezinhas, ó, boa pós-graduação para vocês aí, boa especialização, que maternar, ó, escola melhor, vocês não vão encontrar nenhuma escola melhor que essa para se desenvolver. Você falou muito aí dessa imersão que a mãe tende a fazer, né? E se dedicar, esquecer o mundo ao redor e se dedicar só à maternidade. E isso pode cobrar um preço muito grande, não só na família, mas na saúde, né? A mãe tende a cuidar extremamente da alimentação da criança, né? Com alimentos orgânicos e sem açúcar, e sem gorduras, e sem frituras, enquanto a mãe não tem tempo de almoçar, enquanto a mãe não tem tempo de praticar uma caminhada, um exercício físico, a dormir propriamente, né? Que seria o mínimo, né? Dormir. Então, doutora Salete, como que essa nova mãe, mesmo com tempo reduzido, com cargas de trabalho muito grandes, pode cuidar de si mesma e não se deixar de lado em detrimento dessa criança que chegou, desse filho? A mulher consegue. Mas antes, eu vou fazer um parêntese aqui. O que a gente vê no consultório são meninas falando assim: doutora, eu quero ser mãe, mas antes eu preciso terminar meu doutorado, passar num concurso e comprar minha casa. Isso ela já tem 30 anos, né? Aí você fala: olha, isso é muito importante. Eu quero também alcançar o topo da minha carreira. Você precisa levar junto a maternidade com outros projetos. Porque se deixar, você chega a 50 anos e o relógio biológico a gente sabe que não espera. Então, o que acontece? Ela tem que dar um jeitinho de levar os projetos paralelamente. Quando ela engravida e é mamãe com uma série de atividades, né? Porque mulher, eu nunca vi, é sempre multitarefa, é o tempo inteiro resolvendo várias coisas simultaneamente. Então, ela precisa saber que ela não vai dar conta do mundo. Muitas vezes, elas começam a pegar 1000 coisas além do que ela já faz e começa a desenvolver ansiedade, síndrome do pânico, porque realmente não cabe. Então, ela precisa saber que vai ter o bebê junto com a carreira que ela desenvolve. Pode adia nos primeiros anos, o ideal é que adie um pouquinho alguns projetos que vão exigir muito tempo, e depois ela retoma. Como a doutora falou, a maternidade vai deixar a mulher muito mais preparada, muito melhor, muito mais tranquila. Primeiro, porque ela vai desfocar dela mesma, né? Ela tinha uma série de neuras, de preocupações, porque eu sou gorda, porque eu sou magra, porque eu sou alta, porque eu sou baixa, e isso aí vai ser bastante atenuado, graças a Deus, e ela vai focar na criança e na saúde da criança. Então, isso vai torná-la um ser humano melhor. Mas isso não quer dizer que ela não precisa de cuidado e de pausa, porque ela continua sendo um ser humano e não um robô. Então, ela tem que tirar um tempinho para fazer caminhada ao ar livre, para aliviar essas tensões. Ela precisa dar um jeito de dormir, e se precisar de ajuda
ela tem que pedir ajuda, ela precisa equilibrar esse tempo dela, porque senão o que vai acontecer é que ela vai ter um problema, normalmente emocional, e às vezes outros mais sérios de saúde também. Às vezes a mulher, ela entra na maternidade, ela quer tudo. Eu estou gorda, preciso perder esse peso urgente, preciso dormir, preciso emagrecer, preciso isso, preciso aquilo. O que eu falo? Eu falo, olha só, você acabou de ser mamãe, olha que maravilha. Então, deixa para começar a dieta de emagrecimento depois de passar pelo menos 2 meses. Né? Segura um pouquinho, até mais, porque você vai amamentar. Se puder 6 meses, melhor. Então, amamenta, vai ter as noites insônias, porque senão você vai fazer uma série de coisas juntas e o corpo não vai aguentar, as emoções não vão aguentar. Então, dá uma equilibrada. Primeiro, pensa assim, não, eu preciso cuidar de mim um pouquinho, eu preciso ficar bem, senão tudo desanda, mulheres. Vocês sabem disso. Quando a mulher está mal, tudo começa a desandar. Então, é importante que você cuide da sua saúde para você tentar equilibrar a sua família como um todo. Porque se a mulher está mal, as crianças ficam mal, o esposo fica mal e as coisas são mais ou menos assim. Então, se cuide para você ficar bem, para a família inteira ficar bem também. Tira um tempo para você. É mais ou menos isso que eu queria falar. Muito legal. Eu queria agora tirar um minutinho para conversar com a nossa audiência, para relembrar sobre o que a gente está falando. Hoje a nossa conversa é sobre a maternidade, mas especialmente sobre as novas mães. Ali, momento que o teste deu positivo, e agora, o que a gente faz? E a gente já falou um pouquinho aqui sobre saúde emocional, sobre a saúde física, sobre as mudanças na gestação. Então, se você chegou agora, pode esperar, assistir até o final, a live vai ficar salva aqui. Compartilha com as grávidas que você conhece, com as novas mães que você conhece. Manda o link para elas, tá bom? E se você já é mãe, comenta aqui para gente. Como que a maternidade mudou a sua vida? Pegando um gancho no que a doutora Salete estava falando, sobre o autocuidado, eu queria saber, doutora Paula, você acha que a fé tem papel fundamental nessa nova jornada, nesse novo formato de vida, para lidar com todas essas mudanças? Com certeza, Anne. Na verdade, hoje, a gente trabalha o conceito de fé cientificamente. Nas novas abordagens em psicologia, as mais eficientes atualmente, a gente considera, por exemplo, a terapia de aceitação e compromisso, que inclui os valores de vida como essenciais para a saúde mental. Em que sentido? Você estabelecer as prioridades certas. Se a fé é um valor essencial, ela será fundamental, e ela é, sem sombra de dúvida, porque todas as pessoas, no final das suas vidas, elas sempre vão se conectar com a sua fé, sempre serão seus maiores arrependimentos. E a gente pensa esses arrependimentos como coisas que a gente poderia ter valorizado quando tínhamos muito tempo de vida. Né? Alguns autores que defendem a ideia de você trazer para mais perto da tua vida as situações ou os valores que você só pensaria quando estivesse lá no final. E é aí que a fé entra. Né? Nós temos hoje, como construto científico, a importância da fé na saúde mental, de seguir um valor que seja mais profundo e mais essencial para a construção, né? E para a construção psíquica. E a fé acaba sendo um elemento de solidez, de confiança. Mais que isso, você pode, através da fé, nós conhecemos, por exemplo, o princípio dos frutos do Espírito, que são muito, eu diria, úteis nesse momento da vida, né? Quando a gente experimenta uma desregulação emocional, quando a gente experimenta uma experiência de estresse, de aflição, é muito natural que esse estresse apareça na forma de irritação, agressividade, brigas constantes, né? Então, experimentar isso por meio, claro, de uma contribuição profissional, a gente não pode descartar a importância de uma contribuição profissional, às vezes no pré-parto, na gravidez, durante o período da gestação, né? Aliando a essa contribuição profissional aquilo que será essencial para essa mãezinha, que é exatamente a fé. Né? Viabilizar essa experiência com Deus como uma mudança interna que permita a ela experimentar algumas experiências dolorosas com mais equilíbrio, com mais sabedoria, com mais segurança, né?
E, normalmente, é a experiência da religião, do religare, que vai permitir isso, que vai fornecer a ela um pouco mais de equilíbrio nesse sentido. E vocês duas, como profissionais da saúde, a doutora Paula até mencionou isso no início da nossa conversa, sobre políticas públicas de apoio às mães. O que vocês sugeririam enquanto política? Talvez falar sobre isso nas escolas, especialmente nos casos, né, para prevenir a gravidez na adolescência. Como que essas políticas atuariam para melhorar essa realidade e esse conceito de vila na maternidade e não tanto a maternidade individualizada? Olha, toda política pública para mim de saúde mental, estou falando da minha área, depois a doutora Salete fala da dela, né? Para mim, toda política pública de saúde mental deveria estar alinhada a qualquer assessoria de comunicação. Por que eu digo isso? Porque a gente precisa se comunicar com as pessoas para elas saberem do risco que elas correm. Então, a gente vê, por exemplo, com grande eficiência uma campanha de dengue. Vocês já viram? As pessoas hoje sabem de cor os sintomas da dengue. As pessoas sabem de cor os sintomas da depressão? Elas sabem o que é depressão pós-parto? Elas conhecem os riscos de vulnerabilidade psíquica no puerpério? Então, eu acho que falar em política pública é falar exclusivamente de acesso à informação. Você está grávida, se prepare, se estruture, procure uma rede de apoio. Você não vai poder passar por isso sozinha, né? Essa ação de comunicação, ela é vital para que as pessoas entrem nas situações sabendo dos riscos que elas correm nessas situações, né? Então, eu sou uma militante, se eu posso usar essa palavra, de campanhas de comunicação de massa para a gente falar sobre saúde mental. Porque nós estamos numa geração muito sozinha, Anne e doutora Salete, vocês devem concordar comigo, nós somos uma geração cada vez mais sozinha, mais isolada, para viver experiências de forma isolada. Não temos mais o apoio social tão intenso. Depois da pandemia, então, nem se fala, né? Então, falar sobre os riscos em saúde mental de maneira mais coletiva, eu acho que é essencial. Comunicação, basicamente. Eu tenho que concordar com a sua proposta, viu? Concordo que falar com as pessoas e chegar nos mais diferentes públicos, né? E aí a gente fala de classe social, a gente fala de outras variantes que aí vão interferir. Não que as questões mentais sejam restritas a uma classe social, definitivamente não estão, mas chegar nessas pessoas na linguagem que seja mais adequada para cada uma delas é fundamental. Doutora Salete, o que você sugere para a gente? Eu acho que a mulher, a gente vai lá, faz o pré-natal, vê só a parte física, né? Eu acho que a gente precisa realmente conscientizar isso, especialmente em rede pública. Serviço privado, você sempre fala com a paciente, dá mais tempo, a consulta tem mais tempo para você conversar, para ela se preparar, né? Que ela vai atravessar um momento mais complicado, para ela ficar preparada para essa fase e para lidar da melhor forma possível, e ter o apoio, contar com o apoio da família, né? Porque a gente não toca nesse assunto, a gente acha que as coisas vão acontecer e pronto. Na clínica privada, às vezes ela fala, mas minha mãe mora em Mato Grosso, a passagem está cara, você acha que ela precisa mesmo vir? E aí entra você falando, não, você vai precisar sim da sua mãe, você vai precisar de todo o apoio para atravessar essa fase. Porque é uma fase que exige todo esse colo, né, exige esse suporte, até as mães como mais experientes, né, elas vão passar toda essa vivência, como é que lida, como é que faz, vai fazer uma comidinha especial da infância, e ela vai se sentir cuidada e amada. Eu acho que tem que divulgar e que tem que, claro, se tornar, por que não, uma campanha pública. Eu, por exemplo, sou professora da Universidade de Brasília, da Faculdade de Medicina, e você está dando uma ideia interessante, até para fazer parte do currículo. Essa parte do pós-parto, a gente colocar para os futuros médicos a serem treinados e falarem com as suas pacientes, porque isso é meio que no currículo médico a gente vai dar aula de como fazer um bom pré-natal, as patologias que vão aparecer, como que mede o útero, como que ouve o bebê, como é que é o parto, mecanismo de parto, mas a gente passa isso, deixa isso passar de largo, né?
e é necessário, importante que a gente fale para a mulher se preparar para evitar que muitas desenvolvam as depressões pós-parto, as patologias que às vezes podem ser bastante sérias, vocês sabem. Isso é, de fato, muito importante também, né? Preparar os profissionais de saúde para acolher, né? Porque existe uma relação de confiança, ou deveria haver, né? Essa relação de confiança muito grande da gestante com o seu médico, com a equipe que está acompanhando, né? Então, quando eles são preparados para fazer esse acompanhamento mais humanizado, mais completo, isso faz muita diferença. Doutora Paula, a gente sabe, né? A maternidade é uma dádiva. Isso é um presente que Deus dá para nós. Mas quais são as responsabilidades que as mães têm na educação dessa criança, tanto na educação espiritual quanto na educação para a vida? Qual é a responsabilidade dessa mãe não só em manter vivo e bem alimentado, mas de criar um ser humano bem educado em todos os seus significados? Obrigada pela pergunta, Anne. Essa pergunta é essencial para a gente. Porque, veja bem, existem 3 tipos de crianças. Existem crianças que são criadas, crianças que são educadas e crianças que são psicoeducadas. Eu nem preciso dizer a vocês qual é o ideal. Vocês já devem imaginar, tá? Criar, você cria qualquer coisa, qualquer animal pode ser criado. Só precisa de alimentação, água, alguns cuidados básicos e ele é criado. Muitas crianças são apenas criadas. É fornecido para elas roupas, alimento, abrigo e acabou. Crianças educadas, elas normalmente estão preparadas para conviver em sociedade, para saber a hora de falar, a hora de calar, respeitar o outro. E crianças psicoeducadas são preparadas para lidar com as pressões da vida adulta. Eu confesso a você, Anne, que poucos pais vão conseguir psicoeducar seus filhos se eles próprios não forem psicoeducados ou não foram. Então, nós vemos mães educadoras, mães criadoras, mães e pais, né? E um pequeno percentual daquelas pessoas que psicoeducam seus filhos, ou seja, preparam eles para lidar com as pressões. Então, a pergunta que toda mãe, todo pai vai se fazer quando souber da gestação, sempre a pergunta diária da maternidade e da paternidade é essa. Isso que eu uso aqui vai funcionar para essa criança para o resto da vida? Super proteger, criar uma redoma ao redor, vai prepará-la para lidar com as pressões do resto da vida? Eu vou poder ir ao trabalho, brigar com o chefe, se o chefe fizer cara feia para ela. Eu vou poder brigar com os colegas de trabalho por ela. Entende? Isso que eu estou fazendo vai sustentar essa criança emocionalmente para as pressões da vida, senão você precisa desenvolver uma estratégia de psicoeducação dessa criança. Eu falo nesse conceito porque nós passamos muitas gerações apenas criando e educando. E hoje nós estamos pagando uma fatura como sociedade. A fatura que estamos pagando é o índice de adoecimento mental alarmante. Eu não estou contando uma novidade, gente, para ninguém aqui. 30 anos atrás, 40 anos atrás, a gente vivenciava doenças mentais. E pouco diagnosticadas, inclusive. Mas o volume, a proximidade... Basta eu perguntar para vocês aqui, quantos de vocês já conhecem pessoas próximas que adoeceram psiquicamente? Praticamente todo mundo que estiver assistindo essa live conhece. Se não, a si mesmo, né? Então, a psicoeducação, eu acho que é o assunto da nova geração de pais. Preparar essas crianças para lidar com aspectos emocionais. E, para isso, só vão conseguir fazer se fizerem por si mesmos primeiro. Esse é o grande ponto. Doutora Salete, eu estou vendo aí no cantinho... Eu vou deixar você falar, que eu estou vendo aí no cantinho uma foto com as suas 2 filhas. Sim. E, bom, eu imagino que seja, como você mencionou no começo, elas já são adultas, já estão grandes. Queria que você compartilhasse um pouquinho também da sua experiência como mãe, né, na educação das suas filhas em todos os aspectos, especialmente o aspecto espiritual. Como é que foi esse processo? Ai, Anne, que pergunta difícil. Obrigada. Eu não sou modelo para ninguém, viu, gente? Eu também tenho as mesmas batalhas de vocês, todos os dias tentando aprender.
mas não é fácil. Eu acho assim que todo dia eu pergunto a Deus, meu Deus, me ensina, por favor, me ajuda, porque eu não sei, eu não consigo. E a gente se pergunta se está certo, a gente falha, erra. Não é fácil, é a tarefa mais complexa. A gente tem que viver de joelhos, tá? Mas eu acho que os pais de antigamente tinham alguns desafios que eram proibir os filhos de entrar no vício do cigarro e do álcool, e depois companhias ruins, que levariam os meninos para outros caminhos. Depois, nos anos 70, 80, eles tinham que ter esses desafios e mais lidar com as drogas ilícitas que estavam muito aí presentes, como maconha e cocaína e outras. E agora, os pais atuais, eu não quero desanimar ninguém, mas eu ainda peguei essa geração, nós temos que lidar com as problema de cuidar com as más companhias, o cigarro, o álcool, as drogas e os vícios em mídias sociais. Até queria fazer um parêntese e dizer que eu acabo de... Vai ser lançado agora um livro pela Casa Publicadora Brasileira, que eu escrevi sobre os problemas do uso excessivo de mídias sociais e doenças mentais. Eu não sou da área de psicologia, eu não sou psiquiatra, mas é o que a doutora Paula falou. Esse adoecimento sistêmico nessa nova geração tem me chamado a atenção como mãe e como ginecologista, porque o ginecologista, a paciente vai lá, ela não vai só contar de problema ginecológico, ela vai contar a história da vida dela, dos problemas que ela está atravessando. E é um adoecer mental tão absurdo, tão sistêmico, tão presente em cada família, que aquilo me incomodou de tal forma que eu comecei a escrever um livro e passou pela aprovação dos editores da Casa Publicadora, em breve deve ser lançado. Mas o que eu queria dizer para você? Eu tenho desafios, eu tive inúmeros desafios, que na adolescência, eu até brinco que tem duas fases difíceis realmente na maternidade, que é o primeiro aninho, que é essa história de ninguém dorme, e às vezes a gente começa a ficar brigando com as pessoas, não é isso que a gente queria fazer, e aí você tem que preparar, e depois a adolescência, até brinquei com os meninos, eu mandei uma mensagem, a gente não vai falar de outra fase da vida, os meninos falaram, não, vai ter outros profissionais que vão comentar, mas eu não consigo não falar. Essa fase da adolescência que muitas mães estão atravessando com seus filhos está especialmente desafiadora, com o uso das mídias sociais, que a gente não consegue não deixar os meninos sem usar, mas isso está adoecendo. O meu livro vai mostrar gráficos impressionantes da subida das doenças mentais, depressão, ansiedade, autolesão, autoextermínio até, e a gente vai olhando, isso tem toda essa interação com esse surgimento, e aí eu mostro um paralelo, quando surgiu a internet, depois mídias sociais, depois o celular, que eu chamo de equipamento luva, porque está na mão 24 horas, na mão de todos nós. Então, eu tive os meus desafios, mas, meninas, mãezinhas, passa, tá? Tem os estresses que você sofre, que você chora, porque assim, a maternidade é amor intenso com dor intensa, como a doutora falou. Por que dor intensa? Porque tudo que o teu filho sofre, você sofre multiplicado. Eu não vou nem dizer dobrado, eu não sei por quantas vezes. Você sofre com uma intensidade que não dá para descrever até você ser mãe. Então, essa fase é bastante complexa, e aí você tem que dobrar o seu joelho e ficar o tempo inteiro orando, lendo a Bíblia, lendo a Senhora White, lendo livros de mães cristãs que vivenciaram, conversando com a sua própria mãe, como é que você foi, como é que ela atravessou essa fase, e tentando se informar para tentar atravessar, porque é bastante desafiadora. Mas, quando você tem o apoio da sua família, seu esposo, você atravessa e passa, gente. Uma hora esses meninos ficam adultos, eu já estou na fase mais tranquila, minhas meninas estão adultas, a mais velha é médica, está fazendo residência em Nova York, a mais nova já formou em engenharia biomédica, está formando em medicina aqui na UNB também. E teve a fase desafiadora, mas a gente tem que orar, pedir ajuda a Deus, segurar a mão dele, que vai passar e ele vai orientar e a gente vai atravessar, tá? Mas é a melhor coisa do mundo, ainda que seja com dor e amor,
faça, e é a melhor coisa do mundo. Aconselho aos que não são ainda ou que estão sem planos, façam planos para a maternidade. Doutora Salete, muito obrigada por compartilhar a sua experiência com a gente. Queria dar parabéns para as novas mães. A gente falou aqui de muitos desafios da maternidade, mas como a doutora Salete disse, é uma dádiva divina, é uma bênção. E eu queria pedir à doutora Salete para que orasse por essas mães, por essas gestantes, por essas puérperas que estão nos assistindo. Você pode fazer essa oração para a gente? Sim. Senhor Deus, nós queremos te agradecer por essa oportunidade de estarmos falando com essas mulheres do nosso Brasil, quem sabe em outros países, essa oportunidade de mostrarmos a importância da maternidade e principalmente a importância de segurarmos a tua mão para que o Senhor possa nos guiar, Senhor, porque sem ti é muito mais complicado, é muito mais difícil. Nós queremos te pedir agora uma bênção muito especial sobre todas as mamães que nos assistiram e sobre todas as futuras mamães que também estão vendo essa apresentação, esse programa, essa discussão. Queremos te pedir também uma bênção sobre os papais e sobre todas as famílias. Senhor Deus, por favor, nos ajuda, nos dê sabedoria, nos dê luz para atravessarmos o período da maternidade, nesse mundo de trevas, com a tua presença, com a tua sabedoria, com a tua companhia. Nós te pedimos isso e já agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Queria muito agradecer a participação da doutora Salete, da doutora Paula. Foi um prazer ter essa conversa com vocês. Eu ainda não sou mãe, mas aprendi muito e já posso me preparar melhor caso um dia eu venha a ser. Você que está assistindo, muito obrigado pela sua companhia. Foi uma alegria ter você com a gente. Não se esquece de compartilhar. Se você é mãe, se você conhece uma mãe, compartilha. E já vou dando adiantado aqui um feliz Dia das Mães para todo mundo. Até a próxima e tchau, tchau.